Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais um episódio do Avanço Podcast. Hoje, mais uma vez, recebemos o nosso ilustre visitante, o pastor Anderson. Hoje nós vamos falar de Bíblia e mais Bíblia. Vamos falar de Bíblia, versões de Bíblia, traduções. Estou aqui com meu companheiro, o Dr. Lucas. Fala, galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com o Reverendo Anderson. Se você não sabe quem é o Reverendo Anderson, já clica no episódio anterior aqui, né? É verdade. Que hoje ele não vai se apresentar, porque ele já é da casa. E hoje a gente vai trazer para a galera quem já conhece ou quem está perdido no manuseio, quer começar a ler, qual que é a sugestão de início. Então o pastor Anderson já vai trazer todo o conhecimento dele para agregar aí para a gente, até para a gente aprender e também para o pessoal que está nos assistindo. Então já vou começar com uma pergunta boa. Pastor, reverendo. Pastor ou reverendo? Pastor é o ofício, reverendo é título. Reverendo, então. Vamos de título. Reverendo Anderson. Qual que é a melhor tradução da Bíblia para o português hoje e por que é a NVI? Tô brincando. Qual que é o pastor acha aí? O Mike não deixa nem falar um bom dia, oi, né? O Mike tá foito hoje. Buenos dias. Bom. A melhor tradução para o português, se a gente quer se aproximar um pouco mais do grego literal do Novo Testamento e do hebraico literal do Antigo Testamento, talvez seja a tradução ecumênica brasileira, TEB. É uma tradução interessante. E a Almeida Revista Atualizada, que é uma versão também que alguns exegetas gostam. Mas você sabe que toda tradução é uma interpretação, né? Mesmo crendo que a Bíblia é palavra de Deus e etc. Por isso nós temos tantas versões, tantas traduções em português. A NVI é uma boa versão. A nova tradução na linguagem de hoje também é uma boa versão. Mas NVI e NTLH elas já não entram naquele âmbito de tradução formal, né? São traduções mais dinâmicas, não vou dizer que são paráfrases, né? A Bíblia viva lá da década de 80, década de 90 era de fato uma paráfrase, ela diluía um texto difícil no que dava ali para você pensar. A NTLH faz isso às vezes na nova tradução na linguagem de hoje, mas ainda é melhor do que a antiga Bíblia na linguagem de hoje. Resumindo, nós não temos uma tradução boa para um português contemporâneo que seja ainda bem fiel ao grego e ao hebraico. Então nós temos uma lacuna aí para os nossos tradutores. Temos linguistas muito bons vivos ainda no Brasil e eles estão em dívida conosco. Ou é dinâmica demais ou é formal demais. E Anderson, como é que o teu primeiro contato com a Bíblia, como que foi? Quando eu ainda não acreditava em Deus, quando eu era agnóstico, eu era presidente do Grêmio lá no 7º ano do ensino fundamental 1. Eu era presidente do Grêmio estudantil e os Gideões bateram lá na escola para entregar as Bíblias, inclusive a Bíblia dos Gideões. Essa aqui eu recebi no quartel. Lá eles davam da capa azul. Eles têm uma cor para cada situação, né? E A tua é camuflada, né? foram entregar a Bíblia e disseram que podiam e etc. E a diretora convidou os professores, alguns para, enfim, e eu fui contra. Falei, olha, se nós abrirmos um precedente num ambiente que é público para a distribuição de uma literatura religiosa, e as pessoas que na 7ª série era para eu ser um encapetado, né? Como é que as pessoas de outro credo religioso, e o macumbeiro, o kardecista, ou o cara que adora o Satanás, a gente teria que igualmente, eles terem esse espaço aqui também na escola. Acho que você tem que fazer direito, hein? Pois é, né? Mas um advogado É muito bom. Advogado do PCC. gosta do litígio. Gosta de... Aí, a diretora ficou desconcertada, os Gideões também. E naquele dia eles não entregaram a Bíblia lá. Foram lá na Secretaria de Educação com uma autorização e entregaram no outro dia. E eu era muito terrível. Quando eu soube, tinha uns amigos que eram piores do que eu, a gente imprimiu a foto do cabelo e a gente colou. Tinha um jornal da escola que era um mural. Lembra o jornal mural, de jornal do mural? Que você colava o jornal na parede, né? E aí a diretora foi lá tirar. Falei, não se atreva
é a nossa expressão de religiosidade. Na 7ª série, meu primeiro contato com a Bíblia, assim, de maneira mais formal, foi isso. Venho de uma família católica não praticante, não íamos em local nenhum, então posso dizer que tinha uma fé. Na adolescência, simplesmente Deus para mim era algo muito longe, distante, e que se existisse também não queria nenhum contato com ele, que o pessoal chamaria de agnosticismo, né? É parecido. Eu tenho uma história parecida com essa. Escrevi uma frase que era com um cunho agnóstico, mandei pro jornal, não sei se eles não entenderam, e publicaram lá com o meu nome. Divulgando contra a palavra de Deus. Cara, mas foi na adolescência também, por aí. Então, meu primeiro contato com a Bíblia foi negativo, se pensar nesse sentido. Interessante. E para uma versão assim, para quem quer ter o primeiro contato com a Bíblia, assim, qual a versão que o pastor recomendaria mais? Assim? Essa aqui. Cadê essa câmera aqui? Aí. Mostra para a câmera aí. Nova tradução na linguagem de hoje. Entendi. Mas tem um monte de doutor em grego que nunca estudou grego na internet, né? O doutor do Instagram, que vão descer a ripa na nova tradução na linguagem de hoje. Mas para a pessoa que nunca teve contato, as palavras vitupério, jactância, marcessível, outrora, enfim, são difíceis. As construções formais também estéticas da tradução da Almeida, que foi base para quase todas as traduções, por mais que ele venha e diga que não também usou como comparativo, né? O Saião não vai nunca dizer isso, mas deve ter usado. Luiz Saião, né, aquele teólogo famoso, foi um dos indivíduos responsáveis pela tradução dele veio para a língua portuguesa, um ótimo hebraísta, né? Um linguista de grandeza muito grande. Grandeza muito grande é pleonasmo, né? É um cara muito inteligente. Por que NTLH, nova tradução da linguagem de hoje? Português contemporâneo, português do dia a dia. E mais do que isso, eu vou dizer infelizmente, mas é um paradoxo. Infelizmente, ela pega alguns textos bíblicos que são metáforas e ela tenta interpretar aquela metáfora e bota ali de maneira literal. Eclesiastes 11:1, por exemplo, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Acha nada, o peixe vai comer antes, né? E daí, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer, olha, invista bem o seu dinheiro em vários locais, etc. E quando você vai fazer uma exegese decente desse texto em hebraico, realmente a metáfora se refere a isso, a uma boa observação da sua vida financeira e investir. Óbvio, Eclesiastes, escrito, então estamos falando aí de uma tradição oral de 2.400, 2.500 anos atrás. Uhum. Mas ela não interpretou a metáfora e trouxe de maneira literal, de maneira equivocada, a interpretação correta do texto. Então, lógico, toda a Bíblia deve passar pelo crivo das línguas originais para uma boa tradução. Mas eu vou dizer que o essencial da Bíblia para compreendermos a salvação, para termos uma base de quem é Cristo e aquelas passagens que são muito difíceis mesmo, que fazem com que a gente fuja, a nova tradução da linguagem de hoje, como primeiro passo, como início, passou de bom. Eu, quando vou estudar, eu prefiro a nova tradução da linguagem de hoje, para ter meus primeiros contatos com algum texto, alguma coisa assim. Aí depois eu vou para outras traduções. Se empata ou fica alguma dúvida, aí a gente vai lá para a internet, dar uma olhada no grego, no hebraico, enfim. Mas a nova tradução da linguagem de hoje é excelente. Eu acho que deveria ser uma Bíblia usada para evangelismo, inclusive. Uhum. Se a gente fosse fazer uma escadinha, vamos dizer assim, que seria uma versão para iniciante até uma versão mais avançada, como que seria mais ou menos? Eu acho que vai muito, vocês são advogados, né? E são pessoas também de uma cultura que lê para além do direito, são pessoas muito inteligentes, né? Dr. Mike, Dr. Lucas. Então, e vocês estão acostumados com juridiqueza, então as palavras do juiz são mais difíceis do que a da Bíblia difícil, né? Mas, então, se for, vamos usar dois critérios. De escadinha para quem é advogado e conhece aquele monte de palavra difícil. Você vai a nova tradução linguagem de hoje, a nova versão internacional, nova versão transformadora, NVT. Aí tem agora a nova Almeida atualizada, a Almeida Revista Atualizada. Aí você vai ter a Almeida Revista Corrigida,
a ARC, que é mais dificílima. Como eu disse, a tradução ecumênica brasileira é muito boa, mas também um linguajar muito literal, muito difícil. Até a organização dos verbos no texto ficam confusos, porque eles tentam quase ser um interlinear, né? Palavra grega em cima, a palavra portuguesa embaixo, enfim. E vamos pensar na Igreja Católica, você tem as edições da Bíblia Pastoral, que lembram muito a nova tradução da linguagem de hoje, então é uma interpretação mais, uma paráfrase, mais light, assim. Você vai ter a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução boa da Igreja Católica. Diria que a Bíblia de Jerusalém ela está para nós protestantes como Almeida Revista Atualizada, né? Tem uma tradução do Figueiredo deles, que é uma que se usou muito tempo no Brasil, do padre Figueiredo. João Ferreira de Almeida, ele era Figueiredo, né? Eu já cheguei a fazer confusão com essas duas figuras aí. E o Figueiredo. Não é... Nessa escala não tem a ver com qual é mais fiel ou menos fiel e etc. Tem a ver com linguagem mais comum, a facilitação da leitura, e uma linguagem mais difícil, mais culta, mais extremamente formal, já para as pessoas não entenderem mesmo. É uma dificuldade que a gente acaba por encontrando, é que em linguagens um pouco mais formais tem palavras um pouco mais rebuscadas, e em que linguagens mais simples acaba que dilui muito o que é de repente uma palavra carregada de um significado gigantesco. Daí tu vai ler uma versão mais simples e ele acaba diluindo demais a ponto de tu perder a profundidade do texto. Não sei se já aconteceu isso contigo de alguma forma. Sim. Então, agora vamos para a segunda fase, né? Na escada, realmente, para você uma pessoa que quer, além de ler a Bíblia, quer estudar a Bíblia. A Bíblia, como eu falei no último podcast, a Bíblia também tem um perfil estético, né? Então, ela tem gêneros literários, poesia, narrativa, enfim. E dentro desses gêneros literários, ela vai querer usar o que mais belo que tem o autor, além de ser inspirado por Deus, né, os escribas, os homens versados que escreveram, que deram essa estrutura, poxa, com certeza eles tinham uma capacidade imensa, né? Tanto que a gente vê a beleza que é. Então, sim, não diria que perde-se a profundidade espiritual ou alguma coisa assim, não tem muito a ver com isso. Mas sim, tem a ver com a própria beleza do texto, a coisa. Essa diluição desgasta o texto. É mesmo se você apresentar um bife com ovo aqui, frita lá na chapa, uma chapa que fritou o bife, bota no prato, bota o ovo ali em cima. Outra coisa é você fazer um bife bem desenhadinho, com aquelas marcas do grelhado em cima, enfim, um ovo bonitinho, né, a gema bem ali, botar um alfacezinho para ficar embaixo. Você perde beleza. Mas, às vezes, você perde mais do que isso. Tanto a NVI quanto a nova tradução da linguagem de hoje, e essas versões que elas têm o que mais de querer ser interpretativa, né? Alguns textos, como estão, não deixarem de ser literais, corre-se o risco de termos passagens que realmente vão contradizer o texto grego, e esse é o perigo. Por isso que, quando eu uso a nova tradução da linguagem de hoje para algum estudo bíblico, alguma live que eu vou fazer, para ter segurança, eu faço a exegese. Eu vou olhar o texto no original para ver se ela não sacrifica. Eu acho que se a gente cavocar bem, vai achar isso nas outras versões também. Mas a nova tradução da linguagem de hoje, com certeza, ela tem mais esse risco. Se bem que o consultor dela, o Dr. Wilson Scholes, é um luterano, consultor da Sociedade Bíblica do Brasil, excepcional, um cara muito inteligente, mesmo tendo uma boa supervisão. Para ser simples, vamos pagar algum preço, né? Certo. E Anderson, a pessoa já escolheu a sua versão. Por onde começar a ler a Bíblia? Pelo começo? O que fazer? O que talvez não seja tão interessante fazer? Tem uma tradição em volta de Lutero, mas a gente nunca sabe se de fato é, né? Mas parece que sim. Eu nunca estudei, só ouvi dos outros, né? Então a gente vende o peixe como a gente recebeu. Parece-me que Lutero tinha um quê para as pessoas começarem a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Acho que era algo de Lutero. Já ouvi isso, mas nunca li isso, nada de Lutero. Então eu vou deixar por conta aí dos luteranos. Se você é luterano, comente embaixo aí. E se inscreve no canal também. Isso aí. Mas é um pouco disso, né?
Se for para começar pelo Novo Testamento, eu acho que o Evangelho de Marcos é o mais simples. É o primeiro a ser escrito, né? O Evangelho mais antigo, que foi base para Mateus, foi base para Lucas. Mais rápido, mais fácil, mais curto, mais simples. Você aprende em Marcos, assim, de maneira mais didática acerca de quem é Jesus, o seu ministério, a sua vida, etc. Ele é muito prático, mais fácil. E esse é o objetivo de Marcos. Marcos quer dizer, Jesus começa lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, no versículo 1, ele vai dar toda essa, já o escopo para a gente do que ele vai falar. Então, o versículo 1 é o resumo do livro todo, os 16 capítulos de Marcos. Eu começaria por Marcos, mas o Dr. Lucas disse algo que é muito importante. Não, mas eu quero ler a Bíblia de fato mesmo. Comece por Gênesis, acabe em Apocalipse. Você vai ter 1.600 anos aí de literatura, mas a harmonia em todos esses tantos mil anos aí, 1.600 anos, de Gênesis a Apocalipse, assim, realmente é como se fosse uma obra tecida por um único tear. Você consegue ver falhas de emendas, ou se costurou por cima, né? E mesmo quem não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus ou um livro útil, ele não pode dizer isso, porque a própria literatura universal, os estudiosos de linguísticas veem que há uma harmonia que seria discrepante. Ninguém conseguiria escrever algo tão harmonioso, com uma diferença tão grande de tempo, línguas diferentes, contextos diferentes, tradições orais diferentes, influências de povos exteriores diferentes. Autores, né? Número de autores. Sim. Uns falam 20 autores, falam 16, enfim, tem bastante autor. O que o Mike uma vez me falou também foi João, né, e Romanos. João Romanos, né? A gente trabalhou com um material evangelístico que era uma mini bíblia que só tinha João Romanos, que é tudo que tu precisa para conhecer Jesus e vamos dizer assim, os fundamentos do cristianismo, né? Então, essa recomendação também já vem de outras igrejas, né? De começar por João, depois já ler Romanos. O duro é você começa João assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Fosse verbo indireto, verbo transitivo. Já confunde. É complicado. Exato. Você parte de João, uma premissa que a comunidade dele, que é a mais antiga, o Evangelho de João provavelmente é o livro mais antigo mais recente do Novo Testamento. E a comunidade enfrentava já algumas linhas do conhecimento gnóstico, né? Que religiões estranhas dos gregos, misturado com romano, com alguma coisa de árabe, de parta, sei lá, mas o que eles iam colocar ali. E essa comunidade de João parece que está meio contaminada com isso, né? Que a gente fala em literatura bíblica, que é o mito do redentor gnóstico. E ele tinha que combater isso. Então, você que todo momento ele coloca Jesus como Deus, ele tem essa necessidade do Jesus Deus no livro, né? E aí, em alguns momentos, ele bate tão forte nessa tecla que talvez você fique meio perdido, né? Em alguns... Mas talvez por causa de João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que viu, as pessoas prefiram João. Pode ser, tem João por causa de João 3,16, enfim. Eu acho difícil, João. Eu hoje, para ler João, eu acho extremamente difícil. Eu leio João com muito respeito. Considerando na perspectiva de quem nunca teve contato com a Bíblia, né? Então, começar direto por João, talvez aí que encontre o complicador, né? De esses, vamos dizer assim, conceitos teológicos extremamente profundos já no primeiro versículo. Ele era a luz dos homens, os homens não quiseram a luz, enfim. E Marcos não, já começa contando. Aí Jesus veio, foi lá na casa de um, foi na casa do outro, e curou o outro, e já deu um mortal de costas. Então, ou seja, ele é muito... Assim, mas não que seja ruim, tá? Eu acho que são pontos de pistas, porque o Espírito Santo precisa da gente para alcançar o coração das pessoas. Mas eu acho que nem Romanos é um livro muito bacana, assim, que acaba refletindo a parte prática do nosso dia a dia, que a gente deve buscar como igreja. É um molde de doutrina, Romanos, né? É um doutrinário. Mas, Anderson, só para a gente até explicar para o pessoal aqui, então a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca cheia de livros. E aí nós temos os livros poéticos, os históricos, proféticos, cartas, é isso? Profetas menores, profetas maiores. A gente olha para a Bíblia e pensa, é um livro? Não, então, são 66, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.
A Igreja Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento que eles chamam de deuterocanônicos. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, enfim, que nós não temos no nosso Antigo Testamento, mas o Novo Testamento e os outros se não são iguais, são muito parecidos. Então é o primeiro tabu. A Bíblia não é um livro, igual você pega um livro que é um livro sobre um tema só. A Bíblia é uma biblioteca. E mais do que ser uma biblioteca, com números autores, né, a Bíblia ela é dividida em gêneros literários. Então, como já antecipou o Dr. Lucas, poesia, narrativa, mais de 60% da Bíblia eu acho que é narrativa. Mas você tem poesia, você tem carta, o Evangelho tem guias narrativos, mas por si só ele se torna um gênero literário, que é Evangelho, né? Enfim, você vai ter os textos apocalípticos, né? Apocalíptica é um gênero literário, mas você vai ter estilos, você vai ter formas. Alguns autores dentro da poesia vão usar acrósticos com as letras hebraicas, outros vão dar ênfase em ritmo de palavras, vão colocar verbos com terminações iguais em partes específicas do texto, porque o que havia no Antigo Testamento era tradição oral, as pessoas eram analfabetas. Moisés não falava hebraico, né? Ele conhecia alguma coisa de um aramaico ali da região e falava egípcio, né? Então, escreveu a Bíblia em hebraico, nos atemos nos códex que nós temos hoje do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica de Gartêsia, que é a mais famosa. Achou que Moisés foi lá e escreveu, não, isso é muito moderno. Na época de Moisés, ele poderia escrever em hieróglifo, né? Aquele monte de passarinho, aqueles negócios quadradinhos, etc. As pessoas eram analfabetas, né? Eles escreviam em pedras, era muito raro escrever em paredes, em plaquinha de argila. Então a tradição era oral, mas não era igual a gente hoje, a brincadeira do telefone sem fio. Você fala uma coisa e no terceiro já... a tradição oral era algo que era muito séria, era supervisionado, os anciões olhavam isso de coisa de uma forma muito especial. Então, o que havia era a tradição oral. Então, por que o Salmo tinha essas terminações ou verbos em dados momentos assim do verso, da poesia, para dar rítmica na voz? Salmos que são pensados para serem ouvidos. Eu fico muito feliz quando eu vou a uma igreja e tem uma pessoa que declama e lê o salmo daquela forma, assim, realmente, que é poesia. E tem gente que vai fazer teologia em cima de salmo, é teologia assim. Vamos falar sobre o batismo a partir do salmo. Vamos falar da onisciência de Deus a partir do salmo. Acho que tem textos melhores. Porque a poesia é livre, né? A poesia é metafórica, é hiperbólica, ela traz, são sentimentos, seres humanos rasgando o coração, até de raiva, salmos imprecatórios, né? Vai lá, Deus, e quebra os dentes do meu inimigo. Peraí. É sentimento. Aí, justamente, você vai interpretar o salmo como você interpreta o salmo. Então, mas na Bíblia fala que eu posso pedir para Deus quebrar o dente dos meus inimigos. Mas Jesus falou para dar outra face. Agora eu vou ficar louco. A Bíblia tem contradição. Perdi minha fé. Não é isso. Mas vamos quebrar os dentes. Aqui Jesus falou para dar outra face. Agora eu estou maluco. É porque não estuda a Bíblia como gênero literário. Aí dá margem para os ateus de Instagram. Você conversar com um ateu inteligente e educado e respeitoso é prazeroso. São indivíduos extremamente educados, polidos e inteligentes. É um diálogo de alto nível. Dá até para comer queijo e tomar um vinhozinho para eles. Agora, você pega um ateu de Instagram, pega um teólogo de Instagram e de YouTube, Deus do céu, né? Ambos não têm base nenhuma, rasa e vão brigar. Fala, mas aqui, ó, para quebrar o dente, aqui para dar a outra face, esse Deus de vocês, dos paradoxos. Que bom que Deus é paradoxal, que é o oxímoro, né? O paradoxo do paradoxo, porque ele é Deus, né? Vou pôr ele aqui dentro da minha caixinha agora. E agora Deus é isso aqui, né? Que bom que ele deixa a gente com um monte de interrogação lendo a Escritura em alguns textos, porque ele é Deus. Mas lê-la como gênero literário já ajuda bastante. Você não pode ler uma carta como ler um evangelho, tampouco um livro profético, que tem muito mais de poesia nos livros proféticos do que de narrativa, apesar da tradução parece que sempre empurrar a gente para uma narrativa. Tem muita poesia nos livros Figura de linguagem. Muito. Do grão de mostarda? Do grão de mostarda. O pessoal interpreta literalmente, se tiver fé tamanho do grão de mostarda, você vai mover montanhas. Primeiro, por que mover montanhas? Mas é um exagero, é uma metáfora, sem sombra de dúvida, mas é uma hipérbole, um exagero de Jesus
Não para dizer que você tem que fazer um esforço tremendo para ter uma fé pequena, pelo menos para mover um cupinzeiro. Já fez cupinzeiro? Aqui não tem muito cupinzeiro, né? Lá em Minas Gerais, São Paulo, é cheio de muito cupinzeiro. O pessoal pousa de paraquedas em cima do pinzeiro. É. Vai saltar de balão, aí não consegue saltar, pousar na área, né? Já aconteceu comigo. Tem um azul do cruzeiro que mora no buraco do cupinzeiro lá. Tomar cuidado. É cobra brava. Mas é mais ou menos isso, né? Não é dizer, vamos ter fé, doutor Maia, vamos ter fé. Jesus falou que se a gente tiver o tamanho do grão de mostarda, então, gente, pelo menos do tamanho de um nanômetro, de uma poeira, para a gente mover um pinzeiro. Na verdade, Jesus está criticando, mas também ensinando a vocês não têm fé suficiente para executar as coisas. Eu é que dou esse poder. O poder vem de mim, o poder emana em mim. De si para si mesmo, vocês não fazem absolutamente nada. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que era a menor semente conhecida na Palestina naquele tempo, ainda era a Judéia, né? Palestina vai ser nomeada depois no século II. Então era a Judéia no tempo de Jesus. Era a menor semente conhecida. Então vocês não têm. Vocês não têm. Não é um texto para aumentar a sua fé. Se a gente tiver fé, esse vídeo vai ter 100 curtidas. Se Jesus Cristo quiser, nós vamos ter mais curtida então, que um podcast famoso, hein? Faz uma pausa, né? A gente tem que pôr joinha, comentar, isso é importante. A questão que você estava falando ali, às vezes, do ateu e tal, ele quer debater, né, um assunto da Bíblia, né? Mas até puxando o assunto da conversão, eu falo por mim. A minha conversão, a minha crença em Jesus não é algo que eu preciso explicar para mim mesmo, comprovar para mim mesmo. Eu já sinto independente. Então, é a tal da conversão, né? O Lucas já converteu presbiteriano, né, cara? É incrível, não tem livre-arbítrio, é Deus que traz com força. Esse aí já nasceu presbiteriano. É isso aí. Mas calvinista, né? É calvinista. Mas de fato, ninguém me convenceria também, nenhum ser humano na face da terra me convenceria a entrar numa igreja, cara, namorar, fumar um baseado, sair, fazer loucura pra rua, ouvir um Plant Ramp, ouvir um Stratovarius, é muito mais legal do que na igreja. Ficar chutando o parede dos outros. Não tem como alguém me convencer do contrário, que o pecado é gostoso, você está imergido naquilo, então tudo que lhe afasta de Deus parece que é bom, né? Então não tem uma pessoa com argumento suficiente, ainda mais o Lucas, advogado, se você argumentar com o advogado, você vai perder o debate. Então eu creio muito nisso, na conversão, o Espírito Santo trabalha, e não tem essa coisa, mas eu ouvi uma frase que me assustou muito. Você tem que aceitar Jesus porque Jesus é um Lord, é um gentleman. Ele não vai chegar invadindo a sua vida. Ele vai bater na sua porta. E se você abrir, ele faz a paráfrase do texto lá de Apocalipse, que não tem nada a ver com conversão. Se você abrir a porta educadamente, ele vai te fazer um convite. Aí você vai decidir se você vai ou não, né? É quase que Deus implorando para você. E tem um videozinho que fizeram, né? O Deus calvinista, né? Chega um cara daqueles fardados assim, quebra a porta com aquela. Como é que chama aquele que quebra a porta? O ariete? Quebra a porta, derruba tudo e sai arrastando o cidadão. Não isso, cara. Deus não tem que pedir licença para ninguém. Deus é soberano. É verdade. E, de fato, o que dá essa convicção é o testemunho interno do Espírito Santo. Romanos, né? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu estava até no culto na igreja e veio na minha mente, só para você ter uma noção, o cara totalmente contra a tatuagem, mas veio na minha mente para fazer uma tatuagem de uma cruz nas costas. E, cara, daí eu fiquei resistente um tempo, falei, não gosto de tatuagem, nunca tive interesse em fazer tatuagem. E, cara, eu fiquei pensando, né, mas por que eu tô apegado ao meu corpo, né? Por que eu não quero fazer tatuagem? Por causa do apego ao corpo? Eu fui lá e fiz. Já faz um tempo já. Se chegar a 10 mil visualizações, na próxima ele vai mostrar a tatuagem. Essa foi boa. E, cara, a gente começou, né, a contar a história que eu fui a pessoa que escreveu uma frase, que também a gente pode mostrar no Volta Dá, que eu tenho salvo, uma frase agnóstica que foi publicada no jornal, né, cara? Você vê assim, né, pô. Mas a gente é convicto naquilo que a gente faz. Né? O testemunho interno do Espírito Santo. Já não existe livre-arbítrio, tá? Adão e Eva tinham livre-arbítrio de fato. O que eles fizeram?
conversar com a cobra, eu preferia ouvir a história da cobra do que a de Deus. Fizeram só o que não era para fazer. Tinha uma coisa só. E eles não tinham a influência do pecado. É para dizer que a humanidade não existe, a humanidade não tem condição de ser sem a influência de Deus. Sem Deus não somos nada, né? A existência nossa depende totalmente dele, né? Então, por isso que o primeiro casal também falha, para mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus, ainda que eles não fossem influenciados. Aí a gente agora é influenciado pelo pecado, e nisso os arminianos concordam, né? Como é que a gente já teve livre-arbítrio? Quem não tinha a influência do pecado caiu. Imagina a gente com a influência do pecado. Sabe uma reflexão que eu fazia antigamente? Eu imaginava um formigueiro assim, daí eu ficava pensando, essa formiga que está no formigueiro, ela não consegue entender que aquilo ali é uma lâmpada, que tem um filamento de tungstênio, que é assim, que é assado, que é... E daí eu usava, por exemplo, às vezes a gente não conseguindo compreender, né? Como funcionava totalmente as coisas, né? Como que é Deus. Tem até um versículo, acho que o pastor vai lembrar bem melhor do que eu, que é a questão de que as coisas reveladas pertencem aos homens e as ocultas pertencem a Deus, né? Eu acho que está no Antigo Testamento. Tá no Antigo Testamento, só não lembro o livro. Eu acho que é Deuteronômio alguma coisa. Depois a gente olha no Google. Mas no The Chosen lá, eles falam, eu ouvi bastante isso falando, para não viver sobre o entendimento, o nosso próprio entendimento, né? O Lucas tocou numa situação interessante, né? Esse exemplo maravilhoso, né? A gente é essa formiga que não vai compreender a complexidade tecnológica que é isso aqui agora. E é nesse formigueiro que daí Deus, o Cristo, se faz formiga e vai lá se comunicar para as formigas, para elas entenderem pelo menos o suficiente. Olha, eu sou Deus, mas como vocês não vão entender, eu vou me fazer formiga. Estou no formigueiro agora. Nossa, perfeito exemplo. Aquela luz é isso. E hoje eu fui no barbeiro, e aí eu tava até conversando com ele sobre o medo, né? Pô, a gente fica com medo, coisa assim, e, pô, é difícil. Eu falei, cara, é só você abrir lá um evangelho lá que você vai ter uma direção, que é justamente isso, né? Que parece que Deus se faz presente no meio da gente para mostrar. De uma forma que a gente entenda. E... coincidência. Isso aí. Só que eu acho que para nós encerrarmos aí, né? Acho que vai ser legal fazer discutir a Bíblia como um ponto de vista de como sendo um alimento espiritual. O que o pastor acha? O Mike é reformado, né? Da teologia que provém da Reforma Protestante. E, de fato, a leitura da Bíblia é um dos meios de graça. Não que salvador, né? Não tem nada a ver com isso, mas é alimento. Um cristão que não lê Bíblia, primeiro que ele não vai ter noção de quem é Deus, porque Deus se revela na Escritura. Nós conhecemos Deus pela revelação dele na Escritura. Ele não vai saber como ele vai lidar com o próximo também, porque a Bíblia que nos ensina as nossas relações com os outros. Então, é difícil você não ler Bíblia, você totalmente tapado, não sei se seria um termo, por mundo, você é totalmente alienado acerca de Deus e do próximo. E sim, vai ficar desnutrido espiritualmente, porque como que você vai orar, como que você vai conversar com Deus, como que você vai compreender as coisas, como que você vai ter segurança em meio ao medo se você não lê a Escritura. Mais do que alimento espiritual, a Bíblia é o ar que nós respiramos nesse sentido de instrução, de caminhada, é essencial, é fundamental, enfim. E o Mike, mais do que isso que tem me assustado ultimamente, que eu visito alguns jovens, enfim, e isso não é ruim, isso é muito bom, né? Você vai na casa deles, abrem o guarda-roupa da biblioteca, ou mostram assim, gente, é a coisa mais linda, aquelas bibliotecas assim, com todas as teologias sistemáticas, todos os livros de Calvino, de Lutero, do John Beck, eu acho que é John Beck que fala. Enfim, toda essa galera, John MacArthur, tudo é John. Enfim. E tem aquele monte de coisa. E eu falo assim, e a Bíblia? Quando você lê a Bíblia? Já decorou lá depois de Oséias, né? Quem que vem depois de Oséias? É difícil, né? Vem Sofonias, vem Abacuque, é meio complicado, né? Mas é difícil, pastor. Pô, é mais fácil você saber a ordem dos profetas menores e compreender o que cada um estava dizendo ao seu tempo, né? E mais importante do que você decorar o MacArthur, o Owen,
ou não sei quem, o Calvino, o Lutero, que inclusive o Lutero ia mandar você fazer a mesma coisa, o Calvino também ficou bem a Bíblia. É difícil, mas se ele tiver fé Vai ler Bíblia. do tamanho do grão de mostarda, dá bom. Né? É alimento espiritual. E a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé que a nossa igreja adota, né, subscreve ela como Confissão de Fé, foi escrita de 1643 até 1649, então temos um espação. Ela vai dizer lá, já no seu primeiro capítulo, que é sobre a Sagrada Escritura, que Deus cessou as formas que ele se revelava ao povo da maneira antiga. Sonho, visão, revelação, a pessoa chegar, eu te digo, é isso que te digo. Hoje ele nos fala pela Escritura, e vai citar Hebreus 1 e o capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Fala por meio do Filho, enfim. Então, para nós que somos cessacionistas nesse sentido das revelações, se você não lê a Bíblia, você não ouve Deus. Mas também mata uma dor. Quantas pessoas falam assim, eu quero ouvir a Deus, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir assim, Deus falando comigo, Deus me dá direção e tal. Olha aqui, olha Deus falando. Olha Deus falando, né? Lê a Escritura, para de ler a Escritura como horóscopo. A genealogia, não, vamos pular. Lê a Bíblia de maneira séria, que você vai ouvir a voz de Deus ao seu coração. Tem uma piada engraçada, essa questão da roleta russa bíblica ali, né? O cara leu, abriu, abre. Judas foi lá e se matou. Daí abre outro versículo, vai lá e faz no seu mesmo. Pô, não dá, né? Tem que ter uma leitura estruturada, né? Algo mais dedicado, assim. Deus está gritando conosco pela Escritura. Deus escreveu na pedra, em Levítico? Não. Fala dos 10 mandamentos. Começa, acho que lá em Êxodo 20, né? Quando dá a primeira. Aí Moisés quebra, né? Depois dá um outro novinho. Então, como antes era a tradição oral, então provavelmente esse foi o primeiro. Assim, né? Pode ser que já existia tradição oral anterior, né? No sentido de que o pessoal sabia a história de Abraão, Isaac, Jacó, sabiam a história da criação, são anteriores a esse fato, né? Mas era interessante que os povos antigos, as leis mais importantes eram escritas em pedras, né, gravadas em pedras. Então o Código de Hammurabi, que é tão antigo quanto, né, os nossos 10 mandamentos, acho que está lá no Museu do Louvre, na França. O pessoal faz uma vaquinha para lá tirar uma foto para vocês. Eu tenho uma foto com o Código de Hammurabi, eu posso mandar lá. Na verdade, eu acho que ele é de 200, 300, não sei, uns anos ali antes do próprio os 10 mandamentos. É antigo, né? E o fato de que o nosso código, o Hammurabi era um rei, né, famoso. Então, o nosso vídeo aqui depois. Né? Depois eu coloco. O nosso código não vem de ser humano nenhum, o nosso vem do próprio Deus. Exato. Então é maravilhoso, né, isso. Mas sim, temos uma escrita ali, uma escrita. Eu não sei em que idioma que Deus escreveu naquela época, mas Moisés entendeu, deve ter lido um povo, né? Eu acho que os pentecostais têm razão, foi em língua dos anjos que Deus escreveu os 10 mandamentos. Verdade. Muito bacana. Outro ponto ali que eu já comentasse da diferença de nós lermos livros, né, de teólogos e nós lermos a própria Bíblia, é que existe uma grande diferença em a gente estudar sobre Cristo e estudar de Cristo, né? Aprender diretamente de Cristo, que no caso seria a leitura da Bíblia. Então é muito bom que todos estejam muito bem envolvidos com teologia saudável, mas nunca sem deixar de ler direto da fonte, né? De tomar direto da fonte. As duas coisas, sem sombra de dúvidas. Você tem que ler bons livros, não só a teologia, leia a filosofia, leia romance, leia crônicas, não só as crônicas da Bíblia. Crônicas da Bíblia, excelente, leia bem melhor que o filme. Mas a escritura ainda é fundamental. Não que você não deva estudar, né? Acho que os nossos telespectadores, aí, olha que frase antiga do Silvio Santos, tem maturidade para compreender isso. Nossa audiência. Ler a escritura é primordial, porque você ouve a palavra de Deus. E não só ler, por favor, gente, tem gente que lê assim, deixa eu achar aqui agora a glosa. Eu achei um quiasmo. Meu Deus, é um quiasmo, é concêntrico. É a estrutura, olha a estrutura literária aqui, fecha com 5 VAPs retrospectivos e uma pique. É legal fazer essa leitura quando você está estudando e preparando um estudo bíblico, algo assim, para o seu próprio conhecimento. Mas não faça essa leitura da Bíblia. Tem um momento em que você tem que desligar
a teologia da cabeça, se desprender disso e realmente falar, Deus, eu quero ouvi-lo, eu quero ler isso aqui, calma, quero comer, saborear. Não tem uma que fala, come o livrinho. Comer, saborear, quero experimentar essas palavras de maneira calma, de maneira tranquila. Nesse sentido, até não seria um incentivo ler em versões como, por exemplo, NVT, NVI, NTLH, que são leituras leves, onde tu não vai precisar ter um esforço intelectual de ficar traduzindo as palavras, mas simplesmente só absorver aquilo que o texto quer passar para ti, né? Mas se for o doutor de grego do Instagram, já vai falar, isso não é inspirado, não, nova tradução, né? Ô, Mário, vamos mostrar, eu vou mostrar as minhas aqui. Então, essa aqui é o Novo Testamento, mais os Salmos e os Provérbios, né? Essa aqui eu comprei para começar a estudar, que é a NVI, foi o Mike que me recomendou. Quer mostrar as tuas? Né? A minha é King James atualizada, só que é uma versão, vamos dizer, ela não é King James pura. Ela é inspirada na King James, se a pessoa quiser dar uma olhada. E a NVT, que é uma das minhas favoritas também, justamente por ser uma leitura fácil e rápida, de fácil absorção. Um dia a gente pode vir aqui e contar a história do rei James, né, do rei Tiago, e da tradução que ele... Existe uma linha doutrinária nos Estados Unidos que é a única aceitável, né? Qualquer outra, falaram pra mim até que, como é que é? A NVI era pra usar de papel higiênico. Olha isso. Não precisa ir tão longe, né? As páginas não são meio durinhas, né? Gente, assim, eu vou citar para você radicalzinho de plantão aí. A Confissão de Fé de Westminster fala o seguinte, que a Bíblia é o supremo tribunal para todas as controvérsias da religião nas suas línguas originais. Não na King James, não na Almeida Revista Atualizada, não na tradução do Almeida, do Figueiredo, do João Batista. É nos códex que nós temos hoje. Que bom que já tem na internet à disposição os bons textos gregos, os bons códex em grego, os bons em hebraico. Você vai lá de graça e olha lá, fala que nos seus originais, está lá, se você diz que é confessional e fica com essa coisinha aí, que é a King James, que é a Bíblia de Deus e as outras não são, e fala da Confissão de Fé de Westminster, então você não leu atentamente. Então, essa tradução, vamos lá ver no hebraico, no grego, e não é só ver a tradução literal, é respeitar o tempo, são línguas que declinam, são línguas mortas, o que nós temos é um prospecto do que era, né? De fato, o hebraico bíblico aramaico que era falado lá em Canaã, a gente nem sabe, se perdeu muito disso, vai ter pouquíssimo. Eu tenho uma dúvida, se a gente aprender hoje o hebraico moderno e o grego moderno, a gente conseguiria ler a Bíblia? No que nós temos, sim, né? Nos que nós temos nos códex, sim. Bacana. Mas tem que pensar que os códex, tanto o hebraico quanto o grego, não são os originais falados, né? São escritos, registros muito antigos, né? Que depois foram sendo armazenados também por essas escolas teológicas do Antigo Testamento, foram sendo armazenados nas suas traduções, enfim, traduzido, e os copistas copiavam. E às vezes tem um errinho, né? Tanto que a gente faz a crítica textual. Às vezes uma fala, aqui é marmita. Outro fala assim, pega e compara os outros fragmentos de textos que encontrar. Nesse aqui fala que é marmota. Aí agora, vamos ver qual que se encaixa melhor no contexto. Sim. Vamos ver qual a leitura mais difícil. Adúltera. Esse aí é clássico, né? Esse é o repórter que resolveu o problema do cara, né? O senhor é o marido, né, velho? Mas tem que ter essa, chama crítica textual, né? Às vezes é uma letrinha, mas pode mudar todo o sentido. Aí você olha em todo o contexto, a palavra mais difícil, a palavra mais curta, a palavra que não tem um apego doutrinário, enfim. Então existe a crítica textual. Mas para quem está vendo o vídeo e não está lendo, pode pegar qualquer uma e começar a ler, né? Não tem muita frescura, né? O negócio é fazer. Nem que seja versículo bíblico, o pessoal bota no caminhão lá, na hora bota no para-choque do caminhão, no baú. O importante é que você leia a Escritura e é o Espírito Santo que vai trazer o mais importante ao seu coração. Não é nenhum livro e absolutamente nada. Mas reforça, gente. Se é para estudo, é para debate, então seja humilde, dá uma olhadinha no hebraico, no grego, na internet tem interlinear, que já traduz literal para a nossa língua, que são bons e de graça. É isso aí. Pastor, quer fazer o fechamento aí? Uma mensagem aí? Pessoal, agradeço mais uma vez, né, Dr. Lucas, Dr. Mike, pelo convite, né, e por esta
a liberdade em poder expressar para nós a Escritura, que é a palavra de Deus, é Deus falando conosco hoje. E espero que mais que curiosidade e piada sem graça, Deus use esse canal aqui como instrumento nas mãos dele, para que as pessoas tenham curiosidade, no mínimo, de ler a Bíblia e vir aqui brigar conosco aqui. E para quem não sabe, o Anderson é historiador, e o próximo vídeo a gente está com uma ideia de contar a história de Gênesis a Jesus. Vai ser 100 episódios, mas a gente vai chegar lá. Isso aí, Márcio. Fechou, é isso aí. Conversa Fechou? muito boa. Muito obrigado pela presença. Pessoal, se inscreve no canal aí, deixa o seu like e vamos nessa.